Há alguns meses eu decidi recomeçar uma parte da minha vida. Peguei uma câmera e comecei a gravar uns vídeos curtos, mas sem imaginar onde isso iria me levar. Aos poucos, descobri que as mensagens que mais tocavam as pessoas eram justamente aquelas que eu gostaria de ter ouvido há muitos anos atrás. Então pensei, por que não reunir em um único vídeo as 7 lições que mais transformaram a minha vida e a minha forma de viver depois dos 45? Se algumas dessas lições faz sentido para você, então se inscreva no canal. Toda semana eu compartilho o aprendizado que a vida me ensinou depois dos 45. Talvez elas também ajudem você a caminhar com um pouco mais de paz. A primeira lição é: eu aprendi a dizer não. Uma das lições mais difíceis que eu aprendi depois dos 45 foi aprender a dizer não. Há muitos anos eu trabalhava em um banco e eu tinha um problema que demorei muito para perceber. Eu não sabia dizer não. Sempre que alguém precisava de ajuda, eu aceitava. Assumia mais tarefas, ficava muito mais tarde depois do expediente. Eu achava que estava sendo um bom profissional, mas sem perceber, cada sim do meu trabalho acabava se transformando em um não para a minha família. Quantas vezes eu dizia: hoje eu não posso. Eu tenho muito trabalho. Eu não tenho ninguém que possa me substituir. Eu estava presente no banco, mas totalmente ausente dentro da minha casa. Quem pagou o preço disso fui eu e principalmente a minha família. Hoje eu aprendi que dizer não quando é necessário não é falta de compromisso. Muito pelo contrário, é a forma de cuidar daquilo que Deus confiou primeiro nas minhas mãos, a minha família. Eu ainda gosto de ajudar as pessoas, mas hoje também aprendi a proteger o meu tempo e aqueles a quem eu amo. E olhando para trás, eu gostaria de ter aprendido essa lição muito tempo antes. Vamos à lição de número 2. Aprendi que nem todo problema é meu. Outra lição que a vida me ensinou foi esta: nem todo problema é meu. Há cerca de 20 ou 25 anos atrás, um casal muito próximo de mim estava enfrentando uma crise no seu casamento. Eu conhecia um pouco da situação e acreditava que tinha informações suficientes para ajudar. Com a melhor das intenções, eu resolvi me envolver. Queria ajudar. Queria evitar que o casamento acabasse. Queria evitar a tragédia. Queria fazer a diferença na vida daquele casal. Mas as coisas não aconteceram da forma que eu imaginava. Mesmo tentando fazer o bem, aquela situação trouxe consequências que permanecem até hoje no relacionamento que eu tenho com aquele casal. Foi doloroso, mas aquela experiência me ensinou uma lição que eu nunca mais esqueci. Hoje eu procuro ajudar quando eu realmente sou chamado e quando percebo que a minha ajuda será bem recebida. Aprendi que existem problemas que pertencem às outras pessoas. O problema não é meu. Eu posso ouvir, posso aconselhar se me pedirem e também posso orar. Mas não posso carregar as responsabilidades que Deus não colocou sobre os meus ombros. Entender isso trouxe muito mais paz para a minha vida. Agora vamos à lição de número 3. Nem tudo precisa de resposta. Outra lição que mudou a minha vida foi entender que nem tudo precisa de uma resposta imediata. Há muitos anos entrei em uma situação muito difícil. Defendi um colega de trabalho que acreditava que estava sendo tratado de forma injusta. Mas, em vez de reconhecimento, recebi críticas. Fui acusado de coisas que não tinha feito. Algumas pessoas chegaram até a criar um ambiente para que eu viesse a perder o meu emprego. Naquele momento, minha vontade era me defender,
e responder a todas aquelas acusações. Mas eu escolhi fazer diferente. Pensei comigo, o tempo vai mostrar quem está falando a verdade. Foi exatamente o que aconteceu. Com o passar dos dias, os fatos apareceram, a verdade veio à tona e eu não precisei entrar em uma guerra para provar quem eu era. Naquele dia eu aprendi uma lição muito importante na minha vida. Nem tudo precisa de resposta. Às vezes o tempo fala muito mais alto do que qualquer uma discussão. E vamos à lição de número 4. Aprendi a escolher as minhas batalhas. Uma das lições mais importantes que aprendi depois dos 45 foi escolher melhor as minhas batalhas. Há pouco tempo eu participei de um conselho administrativo. Foi um período muito difícil na minha vida. Enfrentamos problemas sérios que exigiam muitas reuniões, muitas decisões complicadas, muita briga, muita responsabilidade. Confesso que sofri bastante durante aquele tempo. Tive até problemas de saúde. Mas, quando tudo foi resolvido, o conselho foi encerrado. Naquele dia, eu tomei uma decisão que nunca tinha tomado antes. Eu disse para mim mesmo, essa batalha não é mais minha. Eu fiz a minha parte. Chega. Agora é hora de seguir em frente. Naquele dia eu fui para casa sentindo uma leveza que fazia muito tempo que não sentia. Abandonei tudo. Foi naquele momento que eu entendi que nem toda luta precisa continuar para sempre. Existem batalhas que Deus nos entrega por um certo tempo. E quando esse tempo termina, precisamos ter sabedoria para deixar aquele peso para trás. Hoje eu continuo assumindo responsabilidades, mas aprendi que carregar uma batalha, depois que ela termina, só rouba a nossa paz. Essa foi uma das maiores lições que a vida me ensinou depois dos 45. Vamos à quinta lição. Nem toda opinião importa. Outra lição que demorou muitos anos para aprender foi essa. Nem toda opinião precisa influenciar as minhas escolhas. Eu sempre tive os meus gostos, nunca fui uma pessoa muito preocupada com moda ou com aquilo que os outros esperam ou pensam sobre mim. Um dia, eu entrei numa loja para comprar algumas roupas e quando olhava as peças, a vendedora insistia e insistia para que eu levasse uma camisa. E ela me disse bem assim, esta camisa é de lãzinha, está na moda, é muito bonita. Eu sorri e respondi com todo respeito, moça, eu vim comprar aquilo que eu gosto e que vou usar. Não quero escolher uma roupa porque está na moda ou porque outras pessoas acham bonita. Afinal, sou eu quem vai vestir e sou eu quem vai pagar por ela. Naquele momento eu percebi uma coisa. Durante muitos anos da minha vida, eu também fiz escolhas pensando na opinião dos outros. Mas, depois dos 45, descobri que existe uma liberdade enorme em viver de acordo com os próprios valores, sem precisar da aprovação de todo mundo. Isso não significa que eu vou ignorar os bons conselhos. Significa apenas não vou deixar que a opinião dos outros dirija a minha vida. E, sinceramente, essa foi uma das decisões que me trouxe muita paz. Naquele dia, eu percebi que liberdade também é vestir aquilo que faz sentido para mim e não aquilo que faz sentido para os outros. Agora vamos à lição de número 6. Aprendi que ajudar também exige sabedoria. Uma das lições que aprendi depois dos 45 aconteceu de um jeito muito simples. Estava eu em uma oficina fazendo manutenção na minha moto e eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Quando vi o mecânico com dificuldade para encaixar uma peça, a minha reação foi imediata. Pensei, vou dar uma mão para ele. Afinal, eu não estou fazendo nada. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele olhou para mim com muita educação e me disse,
Moço, eu prefiro que você deixe que eu faça isso sozinho. Esse serviço envolve riscos e eu não quero que o senhor se machuque tentando me ajudar. Naquele momento eu parei para pensar. Eu tinha uma boa intenção, mas percebi que boas intenções sozinhas nem sempre são suficientes. Depois dos 45, eu aprendi que ajudar também exige sabedoria. Às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é respeitar o espaço, o conhecimento e o momento daquela pessoa. Foi uma lição simples. Naquele dia eu percebi que ajudar também exige humildade. Nem sempre sabemos o que é melhor para os outros. Às vezes, respeitar o espaço da pessoa também é uma forma de amor. E vamos à lição de número 7. Aprendi que nem todo peso precisa ser carregado. Uma das maiores lições que aprendi na vida depois dos 45 veio de um lugar que eu jamais imaginava. Durante muitos anos eu sonhei em dar uma casa bonita, uma casa grande, uma casa confortável para minha família. Com muito trabalho, esse sonho se realizou. Era uma casa grande, confortável, bonita e vivemos muitos momentos felizes ali dentro daquela casa. Mas existe uma coisa que eu não tinha percebido. Casas grandes também trazem grandes responsabilidades, grandes despesas, grandes preocupações, grandes manutenções. Quando chegou um período de dificuldade financeira, precisei tomar uma decisão que não foi fácil. Eu resolvi deixar aquela casa para os meus filhos e me mudar para uma casa bem menor, com cerca de 1/3 do tamanho da anterior. Confesso que no começo achei que estava perdendo alguma coisa. Mas aconteceu exatamente o contrário. Eu descobri que boa parte do peso que eu carregava não era necessário. A manutenção era menor, as preocupações diminuíram e, curiosamente, a paz aumentou. Foi naquele momento que eu entendi uma lição que levo para a vida. Nem sempre viver melhor significa ter mais. Muitas vezes significa carregar menos. Eu achei que estava perdendo alguma coisa, mas, na verdade, eu estava recuperando a minha paz. Hoje eu olho para trás e percebo que aquela mudança não diminuiu a minha vida. Ela aumentou muito a minha liberdade. Meu amigo, minha amiga, talvez você percebeu uma coisa. Todas essas 7 lições têm algo em comum. Nenhuma delas me deixou mais rico. Nenhuma delas me deixou mais pobre. Nenhuma delas me deu mais status. Mas todas elas fizeram eu viver com muito mais paz, muito mais sossego. E hoje eu acredito que essa é uma das maiores riquezas que alguém pode conquistar. Paz, sossego. Olha, eu ainda estou aprendendo. Ainda estou construindo muitas áreas da minha vida. Mas se alguma dessas lições ajudou você a respirar um pouco mais leve, então este canal está cumprindo o seu propósito. Se você gosta desse tipo de conversa, então inscreva-se no canal. Toda semana eu compartilho aprendizados que a vida me trouxe depois dos 45. Talvez elas ajudem você na sua caminhada. Porque no fim das contas, liberdade não é pressa, é estrutura.